Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Vamos fazer uma leitura alternada nesse texto. Vamos ficar de pé, por favor. A gente vai passar um período sentado, então vamos colocar de pé. Gênesis 12, de 1 a 9. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Leitura alternada. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Senhor, abre o nosso entendimento espiritual, os olhos do nosso coração, para entendermos a Tua palavra. Senhor amado, Deus bendito, Deus que nos resgatou para uma nova vida, abençoe-nos, abençoe os Teus filhos, que estão aqui para ouvir a Tua voz, pois nós oramos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O texto que nós lemos apresenta um momento crucial da história de Abraão. Mas esse texto não é apenas uma parte vital da história de Abraão. Esse texto também é a minha história, é a sua história. Nós, de alguma forma, estamos inseridos nessa história. Dentre vários aspectos fantásticos da Bíblia, irmãos, está o fato de que a Bíblia, a despeito de ser um livro ou uma coleção de livros antiga, ela é atual. A despeito de ela falar para um povo de uma época remota, ela fala para mim e para você hoje. Então nós estamos diante de um texto que não é uma passagem caduca e que não tem nada a ver conosco. Na verdade, esse texto tem tudo a ver conosco, porque esse texto apresenta promessas de Deus a Abraão. E essas promessas de Deus a Abraão, elas passam por toda a Escritura, até atingir o seu ápice em Apocalipse. E onde é que nós temos o significado definitivo dessas promessas? O significado definitivo dessas promessas está em Jesus. Está no descendente de Abraão. No versículo de número 3, observe aí o final do verso 3. Diz o texto: em ti serão
benditas todas as famílias da terra em ti. A quem o Senhor estava se referindo? Se nós formos ler Gálatas capítulo 3, vai nos mostrar que o Senhor estava se referindo a um descendente de Abraão, especificamente a Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Então, esse texto, irmãos, essa passagem tem uma aplicação para mim e para você. Nós fazemos parte dessas famílias da terra, que são abençoadas por meio do descendente de Abraão, por meio de Jesus. Então aqui está um pouco da história de Abraão, mas aqui também está a minha história, a sua história. Porque a única forma de nós sermos abençoados, não apenas aqui no presente, a bênção da salvação, a bênção da vida eterna, aqui e no futuro, é se nós estivermos inseridos nessa promessa. A única maneira de eu e você sermos salvos, de eu e você termos uma vida significativa, é se nós formos descendentes espirituais de Abraão. E nós somos descendentes espirituais de Abraão, por meio da fé no descendente de Abraão, Jesus Cristo. Se você olha para esse texto nos apresenta uma aliança que Deus faz com Abraão, que nesta época era chamado de Abrão. Esta aliança, ela vai sendo reiterada, repetida, reafirmada no capítulo 15, no capítulo 17. Depois Deus reafirma essa aliança no capítulo 26 com Isaac e no capítulo 28 com Jacó, respectivamente, o filho e o neto de Abraão, Isaac e Jacó. Esta aliança é uma aliança eterna. E se você observar, Deus promete algumas coisas para Abraão nesta aliança. Lembre-se que Abraão aqui era um homem de 75 anos, mais idoso do que a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui. Eu conto nos dedos dessa mão quantos aqui tem mais do que isso, né? São muito poucos. Então Abraão era mais idoso do que a grande maioria de nós. E Deus chega para Abraão e lhe faz promessas, mostrando que sempre é tempo de Deus agir na história de um homem, mostrando que nunca você é novo demais ou velho demais para Deus lhe abençoar. Nunca você é jovem o suficiente ou idoso o suficiente que lhe incapacite de ouvir a voz de Deus, de receber as promessas de Deus e de ser desafiado e abençoado por Ele. Abraão está idoso e Deus fala com aquele homem. E Deus se revela àquele homem de maneira maravilhosa. E o texto vai nos mostrar que Deus faz algumas promessas a Abraão. Deus promete a Abraão uma descendência. Deus diz: eu vou fazer de você uma grande nação.
Deus promete para Abraão uma terra. Ele deveria sair e ir para uma terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. Deus promete para Abraão um relacionamento, uma comunhão. Diz o texto que Deus seria o Deus deles. Eles seriam os descendentes de Abraão, povo de Deus. E Deus também promete para Abraão que por meio dele, todas as nações do mundo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então nós temos aqui, Deus promete uma descendência, Deus promete uma terra, a terra prometida, Canaã. Deus promete ser o Deus deles, e Deus promete que a bênção do Senhor na vida de Abraão iria escorrer, ecoar por todas as nações da terra. Agora eu quero que você perceba, por favor, note bem, meus irmãos. Se a gente olha esse texto aqui, a gente vai notar que existem alguns elementos que estão envolvidos nesta aliança de Deus com Abraão. O primeiro elemento é a graça. Se você for ler Josué, Josué vai nos mostrar que Abraão vivia no meio de ídolos. E Deus simplesmente resolve chamar Abraão. Qual é a lição que a gente traz? A lição que a gente traz é que nós só podemos ser abençoados por Deus se Deus for gracioso conosco. Nenhum de nós é suficiente, é apto para receber as bênçãos de Deus. Então aquela frase que diz, se Deus vê que eu mereço, não funciona. Porque Deus nunca vai ver merecimento em nós. Os méritos são de Cristo, do Filho dele. Então esse é o primeiro elemento. É a graça. Não havia nada de especial em Abraão que merecesse a bondade de Deus, que merecesse o favor de Deus, que merecesse a bênção de Deus. E é assim conosco. E é assim conosco. Deus nos abençoa porque Ele é gracioso. Mas há uma segunda coisa. A segunda coisa é o tema da eleição. Deus simplesmente escolhe Abraão. Abraão não estava buscando a Deus. Abraão não estava orando. Abraão não estava fazendo nada disso. Ele era um idólatra. E Deus simplesmente o escolhe como fruto da sua graça. Por quê, irmãos? Porque nós cremos no Evangelho, nós tomamos uma decisão por Cristo, nós abrimos o nosso coração para o Senhor agir, mas nós precisamos entender, antes de tudo, que a salvação é um fruto da eleição. Nós nunca iríamos escolher a Deus se Deus antes não nos escolhesse. E foi isso que Jesus disse para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, e eu vos designei para que vades e deis frutos. Mas o terceiro tema, e eu queria caminhar um pouco mais nele com os irmãos hoje, é a questão da fé. É a questão da fé. Eu queria que você se colocasse no lugar de Abraão. Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha nenhuma referência humana espiritual. Abraão não participava de escola dominical, não participava de culto de Santa Ceia, não participava de pequeno grupo.
Abraão nunca foi discipulado. Abraão simplesmente estava ali no meio de um povo idólatra. E um Deus que ele não conhecia, ele adorava outros deuses, simplesmente aparece para Abraão. E diz para Abraão: saia do lugar onde você está e vá para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Deixe tudo aí que você tem. Pegue a sua família e vá para essa terra. Essa terra que eu vou lhe revelar onde é. Deus não diz para Abraão onde era a terra. Deus não concede a Abraão um GPS. Deus não dá nada disso a Abraão. Deus simplesmente diz para Abraão: sai e vai para essa terra que eu estou lhe prometendo. E aí, como nós dissemos, Deus promete uma terra, Deus promete uma descendência, Deus promete um relacionamento, e Deus promete que em Abraão as nações da terra seriam abençoadas. E o que Deus vai fazendo nesse processo? Porque Abraão tem aqui 75 anos. Nesse processo, Deus vai reafirmando as promessas a Abraão. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando o primeiro filho, ou quando o filho da promessa nasceu, aquele de quem as bênçãos viriam, esse filho não era Ismael, todos nós sabemos como Ismael nasceu. Esse filho era Isaque. Quando Isaque nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Imagine Deus lhe fazer uma promessa hoje, mas Ele não diz para você quando Ele vai cumprir. E você fica naquela expectativa, e passa uma semana, 2 semanas, um semestre, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e nada acontece. E a gente vai percebendo que Abraão, a despeito das suas falhas, ele vai percorrendo a trilha da promessa de Deus. E Deus vai fazendo algumas coisas nesse processo. Deus repete a promessa, Deus muda o nome dele. Você não vai ser chamado mais de Abrão, você vai ser chamado de Abraão. Porque em ti haverá uma grande descendência. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de uma multidão. Deus muda o nome para mostrar o seu propósito, e Abraão vai seguindo. E Abraão vai trilhando a promessa. E Abraão vai ouvindo a voz de Deus. Deus manda Abraão circuncidar a si, circuncidar o seu filho, que não era o da promessa, Ismael, circuncidar os seus escravos nascidos em casa, como uma promessa, como um sinal da aliança, como um sinal do pacto. E Abraão segue. A pergunta que eu quero levantar aqui é o seguinte: se você for ler a Bíblia traz milhares de promessas. E promessas que têm a sua aplicação para a igreja, para o Israel de Deus, para o povo de Deus, que somos nós, e todos os crentes espalhados na terra. Deus tem feito promessas para você. Você crê nisso? Está na Escritura. Deus prometeu que nunca vai lhe abandonar. Deus prometeu que a aliança que Ele fez com você, Ele não vai quebrar, porque Ele mesmo vai garantir essa aliança.
Deus prometeu para você que Ele vai lhe suprir. Deus prometeu para você que Ele vai lhe guiar nessa vida. E quando essa sua vida passar, Ele vai lhe receber na glória. Deus prometeu para você que nada vai lhe separar do amor dEle. Nada. Deus prometeu para você que você não estará só em momento algum. Deus prometeu para você que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória por vir. Deus prometeu para você que Ele vai te livrar do maligno e vai te levar a salvo para o reino celestial. Deus prometeu para você que você é um filho dele, é um herdeiro dele, é um co-herdeiro com Cristo. Amém, irmãos? Deus prometeu tudo isso. Ele não vai se esquecer disso. Ele não vai desistir disso. Ele vai cumprir isso. Deus prometeu para você um reino eterno. Ele estabeleceu esse reino no seu coração aqui. E um dia Ele vai estabelecer esse reino visível no mundo. O céu e a terra vão se juntar. Haverá um novo céu e a nova terra. E você vai viver numa terra maravilhosa. Ao contrário do que algumas pessoas acham, o novo céu e a nova terra não é aquele lugar cheio de fumaça e que a gente fica levitando e cantando músicas com todo respeito que lembram o canto gregoriano e uma ociosidade por toda a eternidade. Não é isso. Deus prometeu para a gente uma terra restaurada, que nós vamos usufruir as bênçãos dessa terra. Muitos irmãos aqui têm o privilégio de viajar e conhecerem lugares lindos, só que terem momentos inesquecíveis, só que esses lugares lindos, eles são afetados pelo pecado, eles estão debaixo de maldição, por mais bonitos que eles sejam, mas o pecado os atingiu. Mas imagine essa terra sem pecado, sem terremoto, sem ciclone, sem tsunami, sem roubo, sem assassinato, sem latrocínios, sem crise financeira, sem ansiedade, sem doença, sem morte, sem miséria, sem medo. E Deus prometeu tudo isso para nós. A questão é, como é que a gente tem reagido às promessas de Deus? E quando a gente lê esse texto, a gente nota como Abraão reagiu às promessas de Deus. E como você, meu irmão, como você, minha irmã, precisa reagir às promessas de Deus. Porque assim como em Abraão, Deus não nos deve absolutamente nada. Mas nós, como Abraão, devemos tudo a Deus. Deus não deve nada a mim. Sou eu que devo a Ele. Eu não tenho nenhum crédito diante de Deus. Eu tinha um débito que não podia pagar. E Deus pagou o meu débito. E Ele colocou crédito na minha conta e na sua conta. Vamos imaginar que alguém aqui está no cheque especial. Ou está devendo, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil. E tem esse débito. E de repente, em um belo dia, você vai olhar a sua conta, você vai olhar a sua realidade financeira e percebe que não tem mais débito. Mas não apenas não tem mais débito, mas tem um crédito lá.
de 10 milhões. Aleluia, né, irmão? É verdade. Glória a Deus. Irmãos, isso é uma comparação. Deus fez muito mais do que isso na nossa vida. Ele não apenas pagou o nosso débito, Ele nos deu um crédito que a gente nunca pode gastar. Porque mesmo 10 milhões, se não souber administrar, se gasta. Deus fez isso. Como é que Abraão agiu diante das promessas de Deus? E como é que nós, que somos descendentes de Abraão, devemos reagir? Preste atenção no texto, vou dar alguns toques aqui, rápidos. Olha aí o texto. Em primeiro lugar, Deus faz as promessas para Abraão. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3. Essas promessas maravilhosas. E Deus, antes de dar essas promessas, Ele diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, eu vou a te abençoar, Abraão. E se você olhar no verso de número 4, diz o texto, que Abraão partiu como o Senhor ordenara. O que é isso, irmãos? Perceba, Abraão, ele crê. A mãe de todas as ações que Abraão tem nesse texto é a fé. Abraão creu. E porque ele creu, ele teve algumas atitudes. A primeira delas é que ele simplesmente obedeceu. Ele não pediu a Deus garantias. Ele não pediu a Deus sinais. Ele não pediu a Deus que repetisse a promessa. Ele não pediu a Deus nada disso. Ele simplesmente obedeceu. Ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Isso que nós precisamos estar aprendendo. A graça de Deus, irmãos, não nos deve levar a uma vida relapsa. Como diz o apóstolo Paulo, nós vamos permanecer em pecado para que a graça seja mais abundante? Não. Porque a graça de Deus nos resgatou para a obediência. E o que é que Abraão faz? Obedecer. E é isso que nós precisamos fazer. O que é que Deus está falando para mim e para você na sua palavra? Não questione. Não diga, eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma outra saída. Não adie. Não, eu vou fazer isso amanhã. Eu vou obedecer esse mandamento amanhã. Eu vou seguir esse princípio na próxima semana, ou no próximo mês, ou quando as coisas estiverem melhores. Não, meu irmão, obedeça. Deus garante. Obedeça. Deus vai cuidar de você. Obedeça. Deus vai lhe dar, conforme a vontade, o suprimento em todas as áreas. Siga, simplesmente siga. Sabe por quê? Porque os princípios de Deus são para a glória dele e para o seu bem. Deus nunca vai lhe colocar em uma roubada, em uma furada. Deus me colocou em uma roubada. Deus nunca vai fazer isso. Mesmo que os caminhos de Deus são estreitos, às vezes são pedregosos, mas antes da glória há o sofrimento. Antes da coroação, a aprovação. Antes da exaltação, há a humilhação. Então siga. Siga. Deus lhe manda amá-lo acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Siga. Deus lhe manda não desistir de fazer o bem, faça.
Deus lhe manda viver uma vida de amor, de alegria, de longanimidade, de bondade, de paz, de mansidão, de domínio próprio, de benignidade. Ele mesmo dá o Espírito dele para lhe capacitar para isso. Obedeça. Irmão, obedeça. Irmão, obedeça. Meu irmão, minha irmã, obedeça. Não escolha os textos da Bíblia que você vai seguir. Siga a Bíblia. Diga para o seu irmão que está do seu lado, em amor: meu irmão, obedeça. Diga: meu irmão, simplesmente obedeça. Deus vai garantir. Obedeça. Foi isso que Abraão fez. Simplesmente Abraão sai. Deus diz: sai da tua terra e eu vou te mostrar a terra. E Abraão sai. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que o texto nos mostra: como é que a gente deve reagir às promessas de Deus. Presta atenção. A gente precisa reagir às promessas de Deus em um ato de compromisso com Deus, e um compromisso com Deus que se reflete na nossa família. Deus faz as promessas para Abraão, mas aquelas promessas iriam atingir também a sua família. A sua casa estava implicada nas promessas. E se você observar o texto, presta atenção, meu irmão. O texto vai mostrar que Abraão, ele tinha um compromisso com a sua casa. E ele vai, no verso de número 5, ele pega Sarai, que era sua mulher, depois teve o nome mudado para Sara. Ele pega Ló, que era o seu sobrinho, que estava sob os seus cuidados, e ele vai. Ele pega todos os bens que ele havia adquirido, ele pega as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, e ele parte para a terra de Canaã. Presta atenção. Ele entendia que o propósito de Deus envolvia a sua casa, envolvia os seus bens, envolvia os seus servos, e ele vai com eles. O que é que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que na nossa caminhada com Deus, nós não podemos abandonar os nossos. Que o mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus que, segundo a sua bondade e graça, deseja salvar os nossos. Onde estão aqueles de nós que somos pais? Onde estão os nossos filhos? O que os nossos filhos estão fazendo agora? Onde está a nossa casa? Irmãos, nós não temos garantias de que os nossos filhos necessariamente vão ser crentes. Porque nós não podemos gerar fé nos nossos filhos. Mas nós temos o dever e o privilégio de ensinar a fé para eles. Nós não podemos salvar os nossos filhos. Só Deus pode. Mas se Deus nos salvou, Ele pode salvar os nossos filhos. Amém, irmãos? E nós temos um compromisso com Deus que deve ser refletido com os nossos filhos. Onde estão os seus filhos? Onde estão os seus filhos? Por enquanto eu tenho 2 filhos. Algo maravilhoso está acontecendo nessa igreja, irmãos. Dentre muitas coisas boas que Deus tem feito, algo maravilhoso está acontecendo. Eu voltei das minhas férias essa semana. Irmãos, só essa semana, só num período foi 20 dias.
Eu tive contato com 3 pais que tiveram filhos, né? A esposa teve filhos só nesse período. Tudo aqui da igreja. Não é algo maravilhoso? 3. 20 dias. 3. Estava aqui no momento de confraternização, fui conversar com um casal, o rapaz em pé, a moça sentada. Não perguntei absolutamente nada. Falei com eles. Ele disse, pastor, sabe o que aconteceu? Está grávida. E eu não disse nada, não incentivei, não perguntei. Né? Então, assim, algo maravilhoso está acontecendo. Louvado seja Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho garantia, nem você, que os nossos filhos vão ser salvos. Mas naquilo que depender da gente, a gente precisa se empenhar nesse sentido. Não é verdade, irmãos? Estava ouvindo um pastor, uma referência no Brasil, ele tem 4 filhos. E fizeram uma pergunta para ele, e a pergunta foi, qual a sua grande frustração no ministério? Seus filhos são todos adultos. Qual a sua grande frustração no ministério? Ele respondeu na hora, e a resposta foi sucinta. Ele disse, ter 2 dos meus filhos fora do evangelho. Essa é a minha grande frustração. Mas o fato, irmãos, é que nós, independentemente do futuro dos nossos filhos, nós precisamos investir na vida espiritual deles. E nós investimos orando com eles, nós investimos ensinando a palavra a eles, nós investimos sendo exemplo para eles, nós investimos trazendo eles para a igreja. Presta atenção. Não é todo dia que os meus filhos estão com vontade de ir para a escola. Né? Tem dias que eles não querem ir para a escola. Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão. Já tem gente levantando a mão. Tem dias que ele não está com vontade. Aí o seu filho diz assim, eu não quero ir para a escola não. Aí o que é que você faz, pai? Você deixa o filho em casa dormindo, não é isso? Amém, irmãos? Aí no outro dia ele diz assim, eu não vou para a escola hoje também não, está frio. Ou Garanhuns que faz frio. Tem até um videozinho do dinossauro, parece, falando do frio de Garanhuns, né? Está aí nas redes sociais. É frio. Ele diz, mãe, eu não vou não. Tá bom, filho, está tão frio. E ele fica, né? Não é assim, irmãos? As aulas são sempre maravilhosas, são sempre motivadoras, são sempre estimulantes. São assim? Não. Mas a gente diz, vai. Por quê? Porque a gente está pensando no futuro profissional do nosso filho. Como teologia reformada, nós acreditamos que a nossa vida é integrada. Nós não dividimos secular e religioso. Tudo está integrado. A nossa vida profissional deve ser para a glória de Deus. Mas eu só queria que você pensasse, o que é mais importante para o seu filho? É que ele seja um profissional bem-sucedido? Ou que ele seja um crente? E se é mais importante para nós, mesmo a gente querendo que ele seja um profissional que glorifique a Deus, que constitua uma família, que tenha êxito na sua profissão, mas se nós simplesmente, quando ele diz, pai, mãe, eu não quero ir para a igreja, e a gente simplesmente deixa ele em casa, mas quando ele diz, eu não quero ir para a escola, e a gente diz, você vai para a escola, o que a gente está dando mais importância? A vida profissional ou a vida espiritual dele? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, nós temos que, como Abraão, temos o compromisso de dizer, a minha família vai viver os propósitos de Deus. Sara vai comigo, Ló é o meu sobrinho, vai comigo. Os meus filhos, os meus servos vão comigo. E os meus bens
também vão comigo. E eu vou glorificar a Deus com tudo, com a minha família e com tudo aquilo que Ele me deu. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Abraão tinha um compromisso com a sua casa, com as bênçãos de Deus, e ele levou todos para vivenciarem a promessa de Deus. Precisa ser assim, comigo e com você. A obra que Deus vai fazer no coração dos nossos filhos, é Deus quem vai fazer. Mas a minha função e a sua função como pai é semear, é insistir, é instigar, é estimular, é instruir, é fomentar, é orar, é jejuar, é exortar, é admoestar. É essa a nossa função, irmãos. Porque Deus nos deu filhos, nós cremos, para herdar os céus. Há uma terceira coisa que Abraão faz. Olha aí o texto. O texto vai mostrar no verso de número 7, que o Senhor aparece para Abraão, diz para ele que vai dar a descendência a esta terra. E Abraão faz o quê? Ele edifica o quê, irmãos? Um altar ao Senhor que lhe aparecera. No verso de número 8, diz novamente que Abrão edificou um altar ao Senhor. O que é isso, irmãos? Isso significa adoração pública. Adoração pública, irmãos. Abraão faz um altar. E onde Abraão estava? Estava no meio de crentes? Ele estava no meio de crentes, irmãos? Não. Ele estava no meio de um povo pagão, de um povo que adorava falsos ídolos, de um povo que tinha indivíduos violentos, de um povo que podia ser hostil a ele. Mas ele simplesmente edifica um altar e diz: o Senhor é o meu Deus, Yahvé é o meu Deus, Adonai é o meu Deus. As nações podem adorar quaisquer outros deuses, mas eu adoro o verdadeiro Deus. Eu adoro Yahvé, eu adoro Adonai, Ele é o meu Deus e eu me identifico com Ele. A adoração pública, confissão pública. Como é que nós devemos responder às promessas de Deus? Adorando a Ele, não apenas em secreto, mas adorando a Ele em público. Por exemplo, quantos estão aqui ou já passaram por faculdade? Levanta a mão. Olha, que beleza, né? Existem dados que mostram que um terço de pessoas, estudantes, jovens, que vão para a faculdade, perdem a sua fé em Deus na faculdade. Um terço. Ou seja, de cada 3, 1. É por isso que a gente vê cada vez mais frequentemente, a pessoa vai para a faculdade, e de repente, quando ela termina a faculdade, ela não está mais na igreja. Ou ela está na igreja, mas está secularizada. Mas ela está na igreja, mas a mente dela é uma mente corrompida. Qual é a solução? Não ir para a faculdade? Claro que não. A solução não é essa. A solução, irmãos, é nós termos uma experiência viva. Abraão teve uma experiência viva com Deus. E a despeito da aparente demora, e a despeito da influência corrompida do seu mundo, e a despeito das adversidades, a despeito dos problemas, ele continuou adorando a Deus, porque ele tinha uma vida com Deus. Eu vou lhe dizer, a única maneira da minha fé e da sua fé não ir se desvanecendo é se nós termos relação com Deus, com a quem cremos.
Nós precisamos ter uma relação viva com o Deus que nós cremos. Nós precisamos, irmãos, ter comunhão com o Deus que nós cremos, ter relacionamento, ter intimidade. E isso vem com oração, e isso vem com Bíblia, e isso vem com jejum, e isso vem com vida comunitária, e isso vem com serviço a Deus, e isso vem com igreja. À medida que você conhece a Deus e cresce no conhecimento de Deus, você vai perceber que todos os outros deuses são falsos. Como é que se conhece uma moeda falsa? Como é que você conhece uma moeda falsa? Não é conhecendo todas as falsas. Se conhece uma moeda falsa, conhecendo a verdadeira. Se nós conhecemos a Deus, se nós nos envolvemos com Deus, se nós permitimos que a Bíblia, e não a ideologia da moda, a Bíblia, e não a filosofia da moda, se nós permitimos que a Bíblia molde a nossa mente, molde o nosso coração, essa cosmovisão, ela vai nos possuir de tal forma, essa relação com Deus, ela vai ser tão profunda e tão forte, que quando nós vemos aquilo que é falso, nós já identificamos, na hora. Quando nós vemos as ideologias de gênero da vida, nós já identificamos na hora. Quando nós vemos os marxismos da vida, nós já identificamos na hora. Quando nós vemos as distorções, sejam elas o machismo ou o feminismo, são distorções. Eu não concordo com a sociedade masculinamente orientada. Então vamos implantar uma sociedade orientada de maneira feminina. São distorções. Mas à medida que a gente entende a visão de Deus e se relaciona com Deus, a gente está firmado. Deus convida a mim e a você, onde nós estivermos, a dizermos: Yahvé é o meu Deus. Quem é o meu Deus? Como Jonas, estava lá no barco, mesmo tendo feito a besteira de se afastar de Deus, o barco começa a ser alvo da tempestade, e aí perguntam para Jonas: quem é você? Ele diz: eu sou hebreu, e eu sirvo o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Eu sirvo o Deus que tem domínio sobre a terra, tem domínio sobre o céu, e tem domínio sobre esse mar e sobre essa tempestade. É esse o Deus que eu sirvo. A capacidade de nós termos coragem como cristãos, de onde nós estivermos, com amor, sem beligerância, nada disso, com amor, mas com autoridade, com convicção, dispostos a pagar o preço. Jesus já pagou o maior preço na cruz. Nós levantarmos espiritualmente os nossos altares e dizermos: Yahvé é o meu Deus, e eu vou adorá-lo para todo o sempre. Foi isso que Abraão fez. E se você observar no verso 8, o que é que Abraão está fazendo? Ele está invocando o nome do Senhor. Ele está buscando o nome do Senhor.